Olá, sou Patrícia, sou enfermeira da atenção básica aqui no município de Joinville e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a primeira visita do recém-nascido e da puérpera. Bem importante, quando essa paciente não fez o pré-natal conosco, importante a geração de um vínculo, né? Porque eu vou ao domicílio dessa pessoa, então ela não me conhece. Então, muito importante que eu faça um atendimento, um contato telefônico antes, para que eu esclareça, que eu explique aquela paciente a importância da visita para essa criança e para ela. Né? Então, quando a paciente já faz o acompanhamento com o profissional, eu, por exemplo, eu sempre já oriento a paciente que aos primeiros dias de vida do bebê, que eu vou fazer uma visita ao domicílio dela, que é importante, que eu já vou lá naquele ambiente que ela está acostumada, que é a casa dela, que é o ambiente dela, para que eu faça essa visita. Mas aquela paciente que não me conhece, nunca muitas vezes veio à atenção básica, ela não sabe a importância da visita. Aqui em Joinville nós temos um programa, que é o programa Pequeno Príncipe, e ele, a todas as crianças que nascem no município, eles são, os nomes dessas crianças, dessas puérperas, são colocados numa planilha onde todos os profissionais têm acesso. E ali eu sei todas as crianças que nasceram. E aí eu vou me organizar para fazer essa visita no domicílio dessa criança ou dessa puérpera. Tá? Então, como eu já coloquei, fazer um contato prévio telefônico para explicar. E é muito importante, já na primeira consulta, eu anotar os dados do nascimento dessa criança. Porque depois disso eu vou começar a fazer exame físico e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu faço para que não haja o esquecimento dessas informações é anotar, fazer anotações desses primeiros dados da caderneta de saúde da criança. Uma outra é muito importante também, como eu estou indo ao domicílio dessa paciente, já observar questões de higiene, questões que têm algum risco para essa pessoa, para essa gestante, para essa puérpera, para esse recém-nascido. Então, muito importante também se atentar ao ambiente desse domicílio. Então, eu vou começar com o exame físico desse bebê. No primeiro momento, eu já dou aquela olhada geral, né? Então, eu já vou avaliar a mucosa, a pele, sempre se atentar, então, à questão se a criança está curada, se ela tem algum sinal de cianose, se ela tem alguma lesão em pele, se ela tem algum sinal de desidratação. Então, já naquele primeiro momento que eu vou fazer o exame, então, céfalo-caudal, já dou aquela primeira olhada, né? E aí, quando eu perceber se a criança pode estar um pouquinho ictérica, existe a icterícia fisiológica, né? Então, eu sempre tenho que me atentar se é uma icterícia fisiológica ou é uma patológica. Então, tem os níveis da icterícia, né? Zona 1, que é a cabeça e pescoço. A zona 2, que é quando já a icterícia já vai até o umbigo. A zona 3, que já vai até, né, os joelhos. Quando a 4 já ultrapassa, já vai lá para os tornozelos, né? E a 5, quando já a criança toda está ictérica. Sempre atentar se a mãe não fez uso de algum corticoide também na gestação, porque isso também pode alterar um pouquinho e levar ao quadro de icterícia, então ficar atento também, sempre ficar atento a essa questão do uso do corticoide, né, na gestação. E a partir da zona 3, é muito importante que essa criança faça o exame da bilirrubina. Então, aqui em Joinville, nós temos o protocolo que está encaminhando essa criança até o hospital infantil para que seja feito o exame da bilirrubina. E aí, a fototerapia vai ser indicado pelo médico do hospital infantil quando necessário, de acordo com o exame da bilirrubina. Outra coisa que é bem importante a gente também se atentar ao coto umbilical. Muitas mães, principalmente mães de primeira viagem, elas têm muito medo de tocar no umbigo da criança. Então, muitas vezes a gente chega lá, quando o coto ainda não caiu, tá aquele coto muito úmido, às vezes enrolado com coisas, né, que elas acabam colocando ali no umbigo para que ele seque. Então, já orientar, as minhas pacientes eu já oriento na gestação, durante o pré-natal. Mas é muito importante sempre, às vezes no finalzinho, elas são tão preocupadas com as questões do parto que elas não se atentam. São lá na hora da prática, quando a gente vai chegar lá, aquele coto precisa de uma atenção.
Então, sempre observar, usar o álcool 70, orientar, fazer a higienização. Quando o coto já caiu, olhar ali o granuloma, a cicatriz umbilical, para ver se está bem higienizada, para que não tenha nenhum perigo de nenhuma infecção no local. Então, continuamos com o exame físico, né? Então, vou atentar a fontanela da criança, vou observar se a fontanela está aberta, se não está deprimida, se não está abaulada, que são, principalmente, quando ela está mais deprimida, ela pode me gerar uma suspeita de uma desidratação, então, muitas vezes relacionado ao aleitamento, então tem que ficar atenta a essa questão da fontanela. Os olhos têm alguma secreção, né, devido à conjuntivite neonatal, que às vezes pode acontecer, então é importante ficar atento à questão dos olhos. A respiração, se está normal, se está alterada. Se a criança está tendo as eliminações corretas, ela está urinando, ela está evacuando, qual é a cor dessas fezes, está numa consistência adequada, a urina está numa quantidade adequada, a fralda está saindo com bastante urina, então fica bem atento a essas situações também. O sono, a criança está tendo um sono adequado, está acordando demais, lembrando que nos primeiros 20 dias é normal a criança fazer um pouquinho de alterações entre o dia e a noite, mas é importante também que uma criança recém-nascida, ela durma a maior parte do tempo. A alimentação, né, quando de preferência que seja o aleitamento materno exclusivo, mas quando não possível, a introdução de uma fórmula infantil, né, cuidar muito quando outros tipos de leite são oferecidos para essa criança, que aí pode trazer danos gástricos para essa criança. A questão das vacinas, se essa criança recebeu as vacinas adequadas, como eu coloquei, aqui em Joinville, uma dessas maternidades, ela não faz a BCG. Então, a gente tem que ficar bem atento para que a gente possa encaminhar essa criança para que seja feita a BCG no tempo adequado. Os testes, né, se foram todos os testes foram realizados na maternidade, se não, encaminhar para que essa criança possa realizar esses testes, né, que são os testes do coraçãozinho, da linguinha, o teste do pezinho, que são testes bem importantes, da triagem auditiva, que é bem importante para o desenvolvimento dessa criança. Agendar a primeira consulta de puericultura, que é bem importante, né? Que a gente já faz, eu já considero essa primeira consulta ali até os 15º dia, já como uma primeira, mas é importante dar o seguimento depois no andar de saúde com o médico, né? Para que essa criança tenha todo o calendário de consultas respeitado. E quando o CRN tem alguma situação especial, então se atentar. Se ele precisa de uma fórmula infantil especial, uma vacina especial, alguma medicação, algum uso de algum material de uso domiciliar, quando a criança tem alguma síndrome ou nasceu com uma situação congênita que precisa às vezes de um oxigênio, de uma sonda, então já se atentar. Se a criança vai precisar de uma situação assim, já encaminhar para que ela possa receber esses insumos. E também não podemos esquecer essa puérpera, que muitas vezes é um momento que ela está tão fragilizada emocionalmente, muitas vezes não tem uma rede de apoio, né? Quando tem, é muito importante essa rede de apoio, mas às vezes essa puérpera não tem, é só ela, o esposo, primeiro filho, o esposo trabalha o dia todo e ela está lá sozinha com esse bebê recém-nascido. Então, se atentar a olhar, a ter esse olhar para ela também, né? Então, observar essa mama, se não tem nenhum sinal de engurgitamento, se não tem nenhuma fissura, se ela está tendo uma boa produção, se ela não está sentindo dor, observar, acompanhar essa mamada, colocar o bebê, sentar ao lado dela, ter empatia por aquele momento, que é um momento tão difícil, porque a amamentação ela é maravilhosa, mas ela não é fácil no início. Então, observar, acompanhar essa puérpera, estar ao lado dela, colocar esse bebê mamando, para a gente observar essa pega correta, observar se ela tem algum sinal de infecção, se os locos estão adequados em quantidade, em cor, em aspecto, odor adequado, se ela teve febre, se ela está com alguma dor pélvica. Então, ficar atento a esses sinais de infecção. Outra coisa, como eu já coloquei, a rede de apoio, né? Porque às vezes é só ela o esposo, mas de repente tem uma amiga, tem uma vizinha, madrinha,
desse bebê, que possa estar dando uma ajuda. Por quê? Se ela não estiver tranquila, esse leite não vai descer na quantidade adequada. E aí, consequentemente, esse bebê não vai estar bem alimentado, vai chorar, não vai ganhar peso. Então, é importante que ela tenha uma rede de apoio para que ela também tenha um momento que ela possa dormir, que ela possa descansar, para que tenha a ingestão adequada desse leite, né? E aí tu já aproveita também nesse momento, como profissional, já orienta os primeiros cuidados, né? Então é o banho, quais os cuidados que eu tenho que ter com esse banho dessa criança, as roupas adequadas, principalmente conforme o clima, se atentar muito à questão do clima, né? Porque às vezes a criança nasce no verão e ele tá lá cheio, enrolado no cobertor. E aí isso vai começar a dar lesões de pele. Então se atentar à questão de roupa, banho, temperatura, alimentação dessa puérpera, se ela está tendo uma boa ingesta hídrica. É importante também você, como profissional, se não conseguiu fazer durante o pré-natal, aproveitar esse momento e já orientar sobre a manobra do desengasgo, porque isso salva tantas vidas de tantos bebês que muitas vezes se asfixiam com o leite materno. Então já mostrar para a mãe como é que faz essa manobra do desengasgo. Se o pai está junto, chama o pai, já mostra, ou também a avó, quem está ali do lado dessa puérpera para orientar quanto a essa manobra do desengasgo, que é bem importante, tá? E eu trouxe aqui essa apresentação em cima do nosso roteiro que a gente utiliza dentro do programa Pequeno Príncipe. A Prefeitura de Joinville traz esse roteiro de visita domiciliar, né, que é uma sugestão de ideias para os profissionais seguirem e não se esquecer nada no momento dessa visita, que é muito importante. Então era isso que eu tinha, né? Agradeço esse momento, agradeço por estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. A apresentação, então, está ali para as dúvidas e, importante também, deixo toda a rede da atenção básica de Joinville à disposição. Então, é muito importante, procure seu profissional de saúde. Em caso de dúvidas, procure, porque muitas vezes é esse momento que vai salvar uma alimentação, é esse momento que a gente vai pegar alguma situação naquele RN, naquela gestante, que se a gente intervir rápido, a gente vai conseguir melhorar aquela situação. Agradeço, é isso.